Oi, pessoal, tudo bem? Queria gravar com minha carinha aparecendo aí, mas houve um problema técnico no meu aplicativo aqui. Vamos lá, vamos gravar. Estamos aqui com a questão 1 do analista. Então, essa é a prova do analista. Vamos gravar. Vamos lá, firmes e fortes. Bechara! Coraçãozinhos, miss, para o Bechara. Essa questão ela não é uma questão difícil, mas assim olhando devagar. No dia da prova, não sei. Mas note que o Bechara diz assim: a linguagem tem variações regionais, sociais e de estilo. Nesse trecho, podia ser até mais de uma possibilidade ali embaixo. Mas a língua de cultura se sobreleva e possibilita a unidade nacional do idioma. Então, a unidade, quando ele fala em unidade nacional, é que a gente está vendo ali a parte da identidade nacional de um país, entendeu? Então, é essa parte que faz com que a alternativa C esteja correta. A não é por quê? Porque fala em Portugal, fala em escrita há séculos. O Bechara não está falando do passado. A B diz que armazenar informações disponibilizando os conhecimentos para futuras gerações. Nada é dito sobre futuras gerações. D. Poder produzir obras de qualidade artística que trazem orgulho aos habitantes do país. Não tem nada a ver com orgulho e nem de qualidade artística o texto. Produzir conhecimentos novos por meio do seu próprio exercício, coisa que a língua falada não pode fazer. Desde quando a língua falada não pode fazer isso? Então, há um erro grosseiro na alternativa E, que é a pior opção de todas. Tá? Então, alternativa C. Questão 2 é sobre exatamente, todas as opções abaixo mostram definições. Lembra? A gente comentou sobre isso com alguns alunos, até que estavam no grupo, né? E que me mandaram essa questão. Qual é a única alternativa, tá, em que realmente a definição, tá, não tem o lado criativo? É a alternativa D. Ai, professora, mas é aquele etc. Desde quando etc é criativo? Etc está adicionalizado. Etc é algo normal, tá, de usar. Portanto, não tem nada criativo em usar etc. Já falar que o harém é composto por mulheres que praticam monogamia é muito engraçado, tá? Ah, mas é uma verdade. Sim, claro que é uma verdade, mas a forma de explicar dessa maneira, ela é criativa, ela é inusitada, cria um certo riso, entende? Você olha e vê, nossa, que diferente essa forma de explicar harém, né? Portanto, alternativa D, pessoal. Agora, a questão 3, tá? O deputado escreveu para um colega: não adianta comunicar-lhe que esse projeto me trouxe muito sofrimento, porque certamente você também teve os seus. Mas, pelo menos, você passa a ter a ideia das dificuldades de nossa atividade. Então, esse trecho está falando exatamente do geral e do particular, do público e do privado. Ou de algo mais abrangente para algo mais particular. Então, esse segmento alude a um problema de língua escrita em relação à comunicação, que consiste no fato de, vamos lá, existirem palavras com o mesmo significado? Não tem nenhuma palavra aqui que está sendo dita duas vezes com significados diferentes ou com sinônimos. Não. A língua não expressar conteúdos afetivos, é claro que a língua pode expressar conteúdos afetivos. Os vocábulos não possuírem sinônimos perfeitos, as palavras serem universais e os conteúdos particulares. Então, por mais que a gente fale, explique direitinho o sofrimento de alguém, ou o sofrimento de um povo, a pessoa sempre vai pensar no seu próprio sofrimento. As palavras não conseguem abranger, às vezes, né? Certo? Então, essa é a diferença. As palavras serem universais e os conteúdos, ou seja, se eu falo amor, que é uma palavra universal, e você escuta essa palavra e ontem você teve uma desilusão amorosa, você vai tomar de um jeito. Se eu falo a palavra amor e ontem você se apaixonou por alguém e saiu com essa pessoa, transou com essa pessoa, ficou loucamente apaixonado por ela, isso tem outro significado para a palavra amor para você. Entende? Então, a palavra é universal, mas os conteúdos são particulares. Então, cada um entende como quiser. Entende? É essa a grande questão que está por trás dessa frase. Bom, questão 4. O texto redacional no ambiente legal, ou seja, no ambiente de escritório, talvez no ambiente jurídico, deve estar presidido pela ordem, clareza e brevidade, ou seja, concisão, e ao mesmo tempo guiado pela intenção comunicativa do redator. Por isso, temos sempre que pensar no interesse e na reação do leitor. Abaixo estão as várias estratégias empregadas para a atração do leitor. A estratégia abaixo que não ajuda
nessa finalidade é a alternativa D. Deve ordenar adequadamente a frase, deixando-se as partes mais importantes para o final. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu venho sempre dizendo isso. Primeiro a tese, a parte que é mais importante, depois a parte menos importante. E escrever em ordem direta. A A diz que os dados devem ser apresentados em cifras concretas, com porcentagens corretas. Ele quer a que não ajuda. E isso ajuda. Alternativa A ajuda. B. As referências devem estar claramente definidas. Isso ajuda. Informações devem ser utilizadas com credibilidade apoiada. Isso ajuda. E aí, a interseção de termos adjuntos na ordem direta das frases deve ser reduzida, ou seja, você ficar intercalando muito termo acessório deve ser reduzido? Isso, para poder que a redação seja breve, clara, concisa e em ordem. Tá claro? A única que está errada é a D, ou seja, aquela que não contribui para um texto claro, ordenado e breve. Ok? Muito bem. Questão 5. As frases abaixo pertencem às obras. O texto, a prova inteira foi dele, né, gente? Machadão, né? Frases do Machado, que exemplificam frases dubitativas, ou seja, em que o autor parece não dominar a narrativa, mostrando dubiedade, alguma dúvida. A frase que difere dessa estrutura, qual a única frase em que parece que tem clareza daquilo que está falando? Guiomar tivera humilde nascimento. Até aí tudo bem. Era filha de um empregado. Até aí tudo bem. Não sei de que repartição. Aí pronto, entrou a dúvida. B. Algum tempo hesitei. Algum tempo já tem dúvida. Pode parar. Se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Ou seja, ele está hesitante. A expressão algum tempo e próprio verbo hesitar demonstram isso. Alternativa C. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacó. Não me recorda bem o nome. Então, um certo e não me recorda bem o nome indicam dubiedade. Suponho que, pronto. Suponho que é porque ele não tem certeza. Pode parar por aí. Tá? Então, eu ficou um pouco admirada, mas eu suponho que. E aí, não durou muito a evocação. A realidade dominou logo, o presente expeliu o passado. Pronto. Aqui ele tem plena consciência do que está falando. Alternativa E. Questão 6. Questão 6. Vamos lá. Apareceu minha carinha ali agora, vocês estão vendo? Que louco. Observe o seguinte texto. O Opel Twin é um carro protótipo desenhado com finalidade de reduzir o consumo de combustível e emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. O objetivo é em números. Um veículo que não consuma mais do que parará de litros de combustível por cada é um cacófato, hein? 100 km. Para isso, a companhia Opel criou um novo conceito de carroceria e tração que permite instalar indistintamente um motor de gasolina ou de propulsão elétrica. É um sistema modular. O motor, a transmissão e o erro... Ai, que texto chato! Vamos lá. No caso desse texto argumentativo, tá? As ideias apresentadas são apoiadas por meio de... Bom, primeiro que eu discordo que é um texto argumentativo. Mas, na verdade, ele é um pouco, quando ele diz que com a finalidade de reduzir o consumo de combustível e emissão de dióxido de carbono, e tem uma finalidade, né? E é um sistema modular, tá? Eu não concordo que isso é um texto opinativo, mas tá no enunciado, eu não vou brigar com o enunciado, né? No caso desse texto argumentativo, as ideias apresentadas são apoiadas por meio de... Bom, o que está acontecendo aqui? Uma descrição enorme e números. Exemplo, já que eles representam um caso específico ou concreto de uma afirmação geral, não tem nenhum exemplo de alguém pegando esse carro e dirigindo. Descrições, ok, mostrando um ponto de vista ou uma perspectiva de quem descreve. Não, a pessoa que está descrevendo esse carro não está colocando a opinião dele. Tá? Por isso que eu acho que é estranho, porque o texto não é argumentativo. Tá? Mas eu não vou discutir com o comando da questão. Tá? O que está errado na B? Tá? Não tem perspectiva de quem descreve. Ele está falando de um texto técnico, tá? Certo? Experiências pessoais, mostrando conhecimentos vividos, nada a ver, né? Dados, já que os dados são fatos cuja autenticidade pode ser provada com facilidade. É a base, isso aqui são dados, né? Certo? São dados. Testemunhos alheios? Não tem nenhum testemunho alheio. A tua única dúvida poderia ser a alternativa B, acredito eu. Porque há descrições mostrando um ponto de vista ou a perspectiva de quem descreve. Este é o problema. Não tem perspectiva de quem descreve, tá?
Bom, aí nós temos uma outra questão que vai ter perspectiva de quem descreve, hein? Depois a gente vai comparar, tá? Certo? A questão 8, eu estou aqui, tá? Questão 8, vamos lá. Questão 8. Na questão 8, nós temos aqui um texto que é uma narrativa. Começa com uma narrativa, na verdade, tá? Observe o seguinte texto. Acabava de comemorar 11 meses da vida da filhinha de Frederick Skinner, Débora, quando ele a pôs como tema do noticiário. A imprensa americana falava com indignação da menina encaixotada, colocada numa espécie de incubadora fechada por todos os lados, dotada de vidros totalmente climatizada. Haviam se graduado de tal modo a temperatura e a umidade do ar que a pequena Débora não necessitava, fora as fraldas, de roupas de vestir nem de cuidados nenhum tipo. Havia filtros encarregados de limpar o ar de bactérias e de partículas de pó, e o solo era mantido limpo por meio de um pano sem fim que corria lentamente. Skinner havia pensado que um dos problemas práticos mais importantes que sugere o cuidado do bebê se apoia simplesmente em tê-lo sempre quente. Esse texto, a fim de atrair a atenção do leitor, apela para uma estratégia em sua introdução, a introdução, tá? O que é a introdução, gente? A introdução vai desde o primeiro ponto, tá? Acabava de comemorar 11 meses de vida da filhinha, devida à filhinha de Frederick Skinner, Débora, quando ele a pôs como um tema de noticiário, tá? Começar por uma afirmação surpreendente, seja um fato ou uma opinião. Não, a informação surpreendente vem depois, que ela ficou encaixotada. Esse louco colocou a filha encaixotada, entendeu? Isso vem depois, né? B. Iniciar-se o texto com uma pequena narrativa de interesse? Isso, né? Propor uma interrogação que é respondida no decorrer do texto? Não tem nenhuma interrogação, gente, viagem. D. Citar um ou vários exemplos que são devidamente explicados? Nada a ver. Indicar uma possível separação temática entre itens distintos? Não tem, é um tema só, é a coitadinha da Débora, entendeu? Então, ficamos com a alternativa B, que é uma pequena narrativa, né, certo? Que vai até e que continua, claro, depois, tá bom? É isso aí, questão 8. Questão 9, desapareci de novo. Observe o texto descritivo a seguir. Em uma rua que desembocava na praça, viu uma igreja românica, não é romântica, é românica, com um claustro exterior. Estava pintada de amarelo. O pórtico tinha a seus lados 2 imagens bizantinas. O interior da igreja estava remexido com uma falta de critério e uma ignorância repulsivas. Molduras de todas as classes, acharezadas e triangulares, filigranas dos capitéis gregas e adornos haviam sido cobertos por uma grossa camada de gesso. Gente, quem escreveu esse texto é gente que entende de arte, né? Porque imagem bizantina, filigranas dos capitéis gregas e adornos, molduras achadrazadas e triangulares, igreja românica, do período românico, que é o período da Roma antiga, mas a Roma em decadência já. Claustro. Uma pessoa que escreveu esse texto, além de ter um ótimo vocabulário, entende de arte, né? Pórtico. Bom, sobre a estruturação desse texto, é correto afirmar que o observador e as realidades escritas estão estáticos, não indicando qualquer movimento. Peraí, ele sai de fora para dentro. Você percebeu que ele entra? Ele primeiro está olhando por fora. Aí, o interior da igreja estava remexido, porque antes ele estava falando que estava fora, ó. Em uma rua que desembocava na praça, viu uma igreja. Então, ele estava fora da igreja. Só que agora ele vai estar dentro da igreja, a partir dali do interior. Vocês perceberam que ele entrou na igreja? Então, não é A. B. O observador é do tipo culto, sem dúvida. Informando com precisão, sem dúvida, ao leitor dados técnicos dos objetos descritos, sem dúvida. C. O observador sofre limitações físicas. Como assim? De distanciamento e de luminosidade na tarefa de descrever os objetos da igreja? Nada, ele descreve com requintes de crueldade. Né? D. O observador mostra-se imparcial? Nada. Ele fala ignorância repulsiva. Né? Certo? Ignorância repulsiva? Muito opinativo, né? Não é imparcial. Os adjetivos românica, exterior amarelo e bizantinas mostram o valor da caracterização, limitando-se a percepções de sentidos do observador. Tem uma mistureba aqui. Amarelo é característica, bizantino, tá? É característica. Não, é de relação, que vem de Bizâncio, e românica, que vem de Roma. E exterior é característica. Então, eu tenho aqui adjetivos, tá? De característica e de relação.
e que limitando-se a percepções dos sentidos do observador. Não, quando eu digo que do exterior ali, ó, claustro exterior, né? Eu não preciso, não tem sentido, não é assim paladar, olfato, entendeu? E não é só caracterização. O românica e o bizantina vêm de adjetivos de relação. Exterior e amarelo, tudo bem, é caracterização. Mas românica, igreja românica, tá? É adjetivo de relação. Tá? Imagens de Bizâncio, bizantinas, tá? São adjetivos de relação, tá? Alternativa B. Agora vamos para a questão 10. Vocês já sabem que eu entrei com recurso. Essa questão aqui é para ser anuladinha, bem anuladinha. Não sei se eles vão, né, levar em consideração o nosso clamor, mas em todas há o enunciador formalmente presente. Na A também, seja pela interjeição, seja pelo imperativo, né, seja pelo uso, né, do você, né, que estabelece um dialogismo, um diálogo entre as partes. Portanto, bastante ruim. Vamos aguardar para ver se eles vão ter digamos assim, né, a insensatez, tá, de não anular essa questão, ok? Questão 11. Agora voltamos ao normal, né? Humor. Os traços de humor do Machado não é que você vai ficar assim, ha, 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 ha. É aquele, é um humorzinho sutil, irônico, né? Qual a única alternativa que não tem este humor de canto de boca? A. Viana era um parasita consumado, cujo estômago tinha mais capacidade de preconceitos. Nasceu parasita por direito divino. Essa crítica irônica é muito humor, né? B. Naquele ano morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tígico, uma pérola. Muito irônico. C. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Gente do céu, eles estão debaixo da terra. Que loucura. Humor. Dona Cesária está ainda com a morte do cunhado na garganta, mas tudo passa, até os cunhados. Essa é o que dá mais um riso, assim, franco, né? E a rua, por mais que José Dias andasse devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um e outro lado. Muito técnico, muito sem graça e muito sem humor. Alternativa E. Questão 12. Metalinguagem. Falei no aulão? Cai no provão. Não consulte os dicionários. Ele quer aquela que não tem metalinguagem. Já pode tirar A. Casmurro, a palavra casmurro não está aqui no sentido que eles dão os dicionários, no sentido de pessoa cara fechada. Então, já está falando do sentido de uma palavra, tá? Certo? Então, é metalinguagem. B. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias, não as havendo servia para prolongar as frases. Então, está explicando por que é um superlativo. Metalinguagem. C. A mim mesmo perguntei se ela não estaria destinada a passar dos gelos às flores pela ação daquele bacharel Osório. Até aqui não teve nenhuma metalinguagem, tá? Vai ter agora. Ponho aqui a reticência que deixei então no meu espírito. Então, aqui há uma reticência, ou reticências, mostrando exatamente, tá, a metalinguagem, quando ele fala o que vai fazer no texto. D. Melchior passeava de um para outro lado com o livro nas mãos, algum Tertuliano ou Agostinho, ou qualquer outro da mesma estatura. O fato de dizer estou lendo Platão, não quer dizer que seja metalinguagem, tá? Então, só dizer que está com um livro do Tertuliano, tá? Ou um livro do Agostinho, do Santo Agostinho na mão, não quer dizer nada. Tem que falar do que tem no livro. Ui, lá-me-ia a pena escorregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca. Então, escreva de forma simples. Sejamos simples. Já ia escorregar e ser enfática. Portanto, esse trecho já está mostrando metalinguagem também, tá? Entendam que aqui é como se ele estivesse falando para a gente que iria colocar, tá? Um texto mais enfático e não simples, ok? Muito bem. Então, alternativa D. Questão 13.
O observador de um objeto qualquer pode sofrer limitações em sua tarefa, fazendo com que alguns dados do objeto descrito não sejam fornecidos por algum tipo de impossibilidade. O texto abaixo, de autoria de Van Gogh, em que há uma referência implícita a uma dessas delimitações, então entendam, né? Ele está descrevendo, tá? Certo? Cenas aqui, mas uma alternativa tem uma descrição vaga, não muito clara, ok? O desenho representa mineiros de carvão, homens e mulheres indo à mina pela manhã sob a neve, num atalho ao longo de uma cerca de espinhos. Está super bem descrito, correto? Super nítido. Sombras que passam vagamente discerníveis no crepúsculo, já que fica uma coisa meio borrada. Já não dá para ter certeza do que está acontecendo. E isso é que vai fazer com que a A esteja correta. B. Uma velha cidade da Holanda, com fileiras de casas no castanho avermelhado, com oitões em escadinha e patamares nas portas, telhados cinzas, portas brancas ou amarelas, vãos e cornijas. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito descritivo, fiel, né? Fidedigno, muito claro. Não é essa. C. Um pouco mais longe no canal, uma ponte de pedra sobre a qual passam pessoas e uma charrete com cavalos brancos. Muito bonitinho a descrição. D. E movimento por toda parte. Um homem com um carrinho de mão, um outro apoiado ao parapeito, olhando para a água, mulheres de preto com toucas brancas. Ai, professora, mulheres, não falou qual é o tipo. Mas comparada a A é muito mais vaga, né? Muito mais por cima, né? E aí, à direita, um grupo de oliveiras perde-se no azul do céu ao crepúsculo. Em segundo plano, colinas com arbustos de duas grandes árvores. No alto, a estrela da tarde. Tudo muito técnico, só aquele trecho da alternativa A que deixa a cena mais obscura, ok? Portanto, alternativa A. Questão 14. Ah, essa deu pano para manga, hein? Alguém marcou a E, é isso? Bom, frases sexistas. Corpo do homem, os chilenos, as mulheres da limpeza, os casais do bairro, o homem da rua. Como modificar essas frases sexistas? Ah, eu não acho que é sexista os casais do bairro, prof. Eu também não, viu? Mas tudo bem. Melhor colocar os homens e as mulheres, né? Qual é a maneira de você... isso é uma coisa pessoal, tá? A nossa opinião não importa. A banca está dizendo que as frases da esquerda são sexistas e querem que você modifique para evitar esse problema, para deixá-las mais neutras, tá? A. O corpo humano, melhor que o corpo do homem, sem dúvida. No lugar de chilenos, colocar os chilenos e as chilenas, sem dúvida. As mulheres da limpeza, como se só a mulher limpasse, né? O pessoal da limpeza, melhorou pra caramba. Os casais do bairro, para que falar que são casados? Só fale os homens e as mulheres. Não importa se eles são casados, se não são, se é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Dane-se, não há aqui nenhuma... Ao colocar homens e mulheres, se cria uma neutralidade, né? E o homem da rua, as pessoas comuns. Todas melhoram. Todas melhoram. Todas, tá? Mas por que a D? Porque ao falar dos homens e as mulheres do bairro, a gente perde uma informação. Que informação que a gente perde? É que há casais nesse grupo. Entende? Houve uma perda de informação. Do ponto de vista da neutralidade, ficou melhor, mas houve uma perda de informação, tá? Certo? Exatamente essa, então, é a melhor opção, ok? Ou seja, aqui não está tão adequada assim, tá? Questão 15, vamos lá. Questão 15, nós temos aqui, em todas as frases abaixo, a presença de marcadores textuais. Gente, essa questão é quase a tabela de conjunções para a gente, né? Qual a alternativa que a opção que o marcador textual tem a função corretamente apontada? Com respeito aos motoristas, eu estou iniciando um novo tema. Toda vez que você usa com respeito a, você está começando um novo tema numa redação. Em primeiro lugar, não é para distinguir elementos de texto. Em primeiro lugar, é para você falar, é você organizar os tópicos da conversa. Em outras palavras, é para você não corrigir um erro, mas para você explicar melhor o que foi dito antes. Além disso, é uma adição e não oposição. E, entretanto, é que é oposição. Portanto, alternativa A, ok? Questão 16. Observe o texto abaixo.
As duas meninas decidiram se encontrar lá onde a Rua da Liberdade se alarga para formar uma pequena praça. Elas decidiram encontrar-se a 1 hora porque a escola da computação começa às 2 horas e porque isso lhes deixaria todo o tempo necessário. E além disso, se elas chegassem atrasadas, e mesmo que fossem expulsas da escola, que importância teria isso? Gente, quem está falando isso aqui? É o narrador. Se é o narrador que está dando um pitaco, mudou o ponto de vista. Porque até então, as informações colocadas antes eram informações que as duas meninas decidiram. Então, até a expressão tempo necessário são informações das meninas. Nós sabemos aqui o que as meninas pensaram, entende? Agora, nós estamos vendo o narrador colocando, é o discurso indireto livre, certo? É o discurso indireto livre aqui. Portanto, aqui nós temos uma situação de mudança de ponto de vista, tá? Certo? Para o discurso indireto para o indireto livre, ou seja, até o tempo necessário, era em terceira pessoa o narrador falando o que as meninas estavam pensando. Já agora é o próprio narrador falando o que ele pensa disso tudo. Perfeito? Então, qual é a melhor afirmação? O texto mistura o modo descritivo, narrativo? Sim, mas não argumentativo. Ele tem decidiram, tá? Decidiram 2 vezes. Também tem um pouco de descrição, tá? Chegassem, fossem, tá? Tem a Rua da Liberdade, que se alarga. Tem mistura de descrição com narração, mas não tem argumentação, tá? B, o narrador do texto é um personagem da narrativa? Óbvio que não. Ele está em terceira pessoa, ele está só que se enfiando na cabeça do personagem, ali no além disso em diante. C, o texto mostra diferentes pontos de vista, que vai ser a nossa resposta. D, a progressão textual da narrativa é feita por meio de marcadores temporais, não tem nada de tempo, assim. Professora, e as 2 horas? Não, ali não vale. O marcador temporal tem que ser assim, quer ver? Ó, eu vou colocar marcador temporal para você entender. Às 3 da tarde, vírgula, as duas meninas decidiram, tá? Aí onde tem um ponto, depois disso, elas decidiram. Então, teria que ter assim, às 3 da tarde, quando, né? Isso seria o marcador temporal. A ação acontecendo é marcada temporalmente, entendeu? Certo? Então, na verdade, não há marcador temporal na progressão textual da narrativa. O fato de dizer que a escola de computação começa às 2 horas não é suficiente, porque marcador temporal da narrativa tem que ser em que momento elas decidiram, eu não sei. As duas decidiram, tá, se encontrar lá quando? Em que momento houve essa decisão, entendeu? Em que momento elas decidiram encontrar-se a 1 hora? Em que momento eu decidi que eu vou me encontrar com você a 1 da tarde? Em que momento eu decidi que eu vou assistir a aula de direito administrativo às 3 da tarde? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, falta exatamente o marcador temporal da ação da narrativa. Bom, a narração mistura formas pessoais de primeira pessoa, não tem nenhuma primeira pessoa, tem só terceira pessoa, ok? Portanto, alternativa C. Questão 17. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui para você. Essa questão, todos os textos abaixo mostram um tipo de raciocínio empregado em textos argumentativos. A opção em que o tipo de raciocínio está corretamente identificado vai por exclusão também, porque assim, ó, que é dedução? Eu estou pulando a A, tá? A B. A B diz que é raciocínio por dedução. A partir dos fatos observados, é raciocínio por indução, porque você parte de fatos observados, então raciocínio indutivo. Então tá errado, é o contrário. C. Quando se diz, tá? Todos os trabalhos apresentados pelos alunos daquela turma eram muito semelhantes e por isso é raciocínio por causa e consequência, causa e seu efeito, e não por indução. D. Reconheço que o juiz teve razão em denunciar o réu, mas daí a desrespeitar o advogado é outra coisa. Não é raciocínio por absurdo, tá? É raciocínio por... na verdade, tem uma conclusão aqui, né? E por oposição, né? O mas indica oposição. A opinião do especialista carecia de fundamento científico, pois apoiava-se somente em informações vagas. Raciocínio por causa, não por concessão.
Volta na A. Do mesmo modo que, essa expressão do mesmo modo que aprofundamos o estudo nas disciplinas científicas no ensino médio, também deveríamos desenvolver a educação artística com o mesmo aprofundamento. Portanto, o mesmo rigor que se dá às disciplinas científicas é o mesmo rigor que deveríamos dar na educação artística. Então, raciocínio por analogia, correto, alternativa A, ok? Alternativa, questão 18, tá? Em muitos textos argumentativos aparecem exemplos em que os acompanham por ilustração, concretização, precisão, ou seja, tipos de exemplos, tá? São os tipos de argumentação, tá? O argumento abaixo que mostra um exemplo cujo tipo está corretamente indicado, também vamos por exclusão aqui, tá? A indústria agroalimentar necessita de uma fiscalização rigorosíssima, bastando lembrar-nos da epidemia da vaca louca para que façamos mais atenção. Então, o exemplo da vaca louca é um exemplo de uma citação? Óbvio que não. B. Muitas vezes autor e personagem têm pouco em comum, como mostra o Carros de Charlie Chaplin. Exemplo literário que mostra uma obra literária? Não, gente. Charlie Chaplin é exemplo cinematográfico, é cinema. C. Em algumas viagens, dependendo do lugar para onde vamos, devemos ter cuidado com as nossas coisas. Eu mesma fui roubada. Exemplo de uma experiência pessoal. Alternativa C, correta. D. Guarde dinheiro para a velhice, pois, como diz o ditado popular, amanhã está perto do que pensamos. Não é um fato real, é um fato hipotético. Exemplo por fato hipotético. E. A gravação de algumas cenas de novela traz sofrimentos para atores e atrizes. Podemos imaginar o que sofre um personagem na gravação de uma surra que leva. Exemplo histórico, não. É um exemplo de um fato também hipotético. Tá? Portanto, errada. Alternativa C, a correta, 18. Acho que essa foi tranquila, apesar de cansativa, né? Questão 19, tá? Vamos lá. Nós temos de novo questão de conjunções, tá? Além de, do mesmo modo, no entanto, ainda que, né? E dado que. Bom, vamos lá. Além de é um conector lógico que permite a comparação. Não, além de é a adição. B. Do mesmo modo, é um conector lógico que permite acrescentar algo novo? Não, isso é o além de. Do mesmo modo que permite comparação. Tá vendo que foi trocado? O que está na A é para B, o que está na B é para A. No entanto, expressa um fato? Não, expressa uma oposição de ideia. E ainda que indica o quê? Não consequência, e sim concessão. E aí, dado que está na nossa tabelinha de conjunções, é o quê? Conector, que indica causa, razão de um fato. Então, essa questão é pura tabela de conjunções, tá? E é relativamente tranquila essa questão. Questão 20, vamos lá. É um texto que tá vendendo um produto, né? É texto publicitário. Miramar, estilo, conforto, personalidade. Cada detalhe do Miramar tende a satisfazer seu desejo de bem-estar. Instale-se e desfrute das vantagens de um hóspede de classe. Estou pensando num prédio, numa construção, num hotel. Miramar oferece aos seus olhos um espetáculo de elegância da linha do respeito à tradição Miramar. Nossa, hotel, né? Sei. Materiais nobres, interiores aconchegantes, ambiente sonoro excepcional, riqueza de equipamentos, digna de um automóvel decididamente inovador. Pronto. Cara, isso tudo é para um automóvel? Quebrou minha expectativa, correto? Uma tentativa de união de valores modernos e tradicionais? Tem, até tem. Mas o que quebra a expectativa da gente? O que traz de novidade nesse texto é a quebra da expectativa. Uma supervalorização econômica do produto? Claro que tem. Está correta a, está correta a C. Um direcionamento da publicidade para a classe média, não. Para a classe média alta, né? Ou alta. Uma desvalorização dos produtos, não. A, B e C estão corretas. Ah, então vamos anular? Não, não. A estruturação do texto, ele foi montado para criar essa falsa sensação de que é um hotel. E no final não é hotel nenhum, no final é um carro. Tá? Então, foi feito de forma proposital essa quebra de expectativa. Portanto, é a alternativa B, sim. Questão 21, vamos lá. O emprego do gerúndio, falei no aulão também, né? O gerúndio bem usado, única e exclusivamente para indicar simultaneidade. Quando o gerúndio indica sucessão temporal, ele é usado de forma criticável ou errável. O político saudava a todos presentes sorrindo. Ok,
no mesmo tempo. B, eu me canso muito dirigindo o caminhão, ao mesmo tempo. Meu filho toma banho correndo, ao mesmo tempo. O ladrão fugiu, sendo detido pouco tempo depois. Errado. Encontrava um velhinho tossindo na cama. Errado. Tá, errado, desculpa. Certo, porque estava o velhinho tossindo ao mesmo tempo. Portanto, a única errada, porque está indicando sucessão temporal, é a alternativa D. Questão 22. Seguinte, pessoal. Se você pegar o meu slide da última aula, da aula 10, eu dei exatamente esse exemplo da alternativa A. O ouro, o cobre, o ferro e o alumínio, a prata conduzem bem o calor. Logo, os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Você pode achar que há uma generalização excessiva, tá? Achar que é uma falácia. Você pode achar que isso aqui é uma falácia. Professora, mas são poucos elementos. Então, para mim, é uma falácia. Mas esse é o exemplo que é dado em qualquer manual de raciocínio lógico para um bom raciocínio indutivo, tá? Então, esse é o exemplo que a gente dá. Porque se você testa os metais, todos que conhecemos, e eles conduzem calor, você pode generalizar que os metais conduzem calor, uns mais, outros menos, uns com maior eficiência, outros com menor eficiência, mas eles conduzem calor. Então, essa generalização, tá? Ela pode até ser excessiva, mas não chega a ser uma falácia. Por quê? Exatamente por causa do fato de ser uma experimentação científica, entende? E ser um exemplo típico, tá, de qualquer manual de raciocínio lógico, tá? Está no meu slide esse exemplo, como uma boa forma de estrutura indutiva, tá? Certo? Compreendo que alguns que não tenham essa perspicácia, ou essa percepção, ou não sabem, né, disso, acabam entendendo um senso comum que são poucos elementos, não são dados robustos. Aí nós não teríamos um gabarito, porque as outras são bem falaciosas. Vamos comparar? Os ingleses não possuem senso de humor. Evidentemente, tá? A opção em que o exemplo não exemplifica falácia anterior é... Então, o que eles querem? A única que não há uma falácia. E aqui, na B, nós temos uma falácia, um estereótipo. Falácia de causa e efeito. Minha irmã visitou o zoológico um sábado à tarde e à noite teve febre. Os zoológicos são locais sem higiene. Lembra, na prova do técnico, quem fez? Tinha uma história da fruta e depois a pessoa ficou doente? É a mesma situação, é uma falácia de causa e efeito. Tá? Falsa analogia. As crianças nas escolas são como animais assustados. Até aí tudo bem, até aí ficou legal. E é necessário acompanhá-las sempre para que não se machuquem umas às outras? Então, peraí. Essa é uma falsa analogia, porque nem sempre o animal assustado vai se machucar um ao outro. E qual é essa relação? Como isso ajudou a entender melhor a situação? Tá? Então, é uma falsa analogia. Ataques pessoais. O prefeito pretende construir uma nova escola, mas é preciso esperar porque eu ouvi dizer que ele bate na mulher. É um clássico, né? Essa falácia é uma das mais óbvias. É você, quando não tem argumento, ataca a pessoa. É uma falácia do argumento ad hominem, né? Certo, pessoal? Portanto, então, nós temos aqui, na A, o que parece ser uma generalização excessiva, uma falácia, tá? É considerado como um caso clássico de generalização tranquila, entende? Quando se testa esses produtos todos, tá? Mas é assim, eu falei para alguns alunos que me procuraram no particular sobre ela, deixei em aberto para vocês entrarem com recurso. Sou sempre, né, como eu digo, do lado de vocês, tá bom? É isso aí. Questão 23, tá? A única que não mostra quebra de paralelismo não sintático, tá? Semântico, que em relação às palavras. O conteúdo delas, o significado delas. A. Minha mãe era uma senhora fraca, até aí tudo bem. Temente às trovadas e aos relâmpagos? Não. Temente às trovadas e ao marido. Juntar trovada com marido é muita falta de paralelismo, né? Semântico. B. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Vinho e volúpia, tá? Quebra de paralelismo semântico. São todas frases do Machado de Assis, quero dizer, hein? Sabia disso? Tudo do Machado, né? Viviam do amor e da bolsa. Está escrito ali em cima, né? Viviam do amor e da bolsa do pai. Juntar amor com bolsa? Vivia de lembranças e saudades. Aí deu certo. Lembranças e saudades está harmônico. E a famosa frase:
Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Só enquanto durou o dinheiro que ela amou. E isso é do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, meu povo? Aliás, todas elas são, tá? Bom, então nós temos aqui a alternativa D. Chegamos à questão 24 e última. Entre as frases abaixo, aquela que poderia ser publicada em um jornal por não apresentar problemas formais. Quando eu digo problemas formais, não quer dizer problema de erro de português necessariamente, tá? Dá uma olhadinha aqui na alternativa A, tá? A fiscalização mais cuidadosa dos veículos permite melhorar, tá, as características que indicam alto índice de acidentes. Por que o por um lado? Esse por um lado é um vício. Porque não tem o por outro lado, tá? Se não tem o por outro lado, não faz sentido, tá? Além disso, aquele artigo A dá a impressão que é uma fiscalização específica, quando essa frase está querendo dizer algo mais genérico, teria que ser uma fiscalização mais cuidadosa. Além disso, estatísticas, vírgula, que indicam alto índice de acidentes, porque é uma explicativa e não restritiva, tá? Isso aqui ainda é questionável, mas esses outros elementos que eu coloquei, tá? A fiscalização mais cuidadosa dos veículos permite, o verbo está bem conjugado, melhorar. As estatísticas, tá? As estatísticas indicam alto índice. Então, a parte gramatical, quem ficou atento apenas a isso, não conseguiu entender muito bem o que tinha de erro. Bom, a B é a correta. A televisão, além de distrair-nos, deveria educar-nos. Tem até paralelismo com distrair-nos e educar-nos, né? Boa colocação pronominal, tudo certo, pontuação, clareza. Qual o problema da C? Um problema de gramática. A Associação dos Policiais Militares considera que outras autoridades estão fazendo competição desleal. Tá? Muito bem. D. A publicidade é um meio ágil de se fazerem. De se fazer. Conhecer os planos de governo. Tá? Porque de se fazer isso. Está concordando com o sujeito que é uma oração. Sujeito oracional. E de que se demonstrem o cumprimento. Que se demonstre o cumprimento. E o processador de textos está programado para ser utilizado em inglês e francês, mas não para escrever textos em português. Paralelismo semântico. Ok, pessoal? É isso aí. Terminamos, então, a gravação, tá? Da prova do analista, tá? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.